Boa noite, a graça e a paz, meus queridos irmãos da Célula Filhos de Abraão. Espero que os irmãos estejam bem, de saúde. Eu e Dona Antônia estamos com muitas saudades de todos. Hoje eu estou meio rouco, mas esse mês nós estamos estudando sobre Venha o Avivamento, né? E o versículo que nós vamos ler é o mesmo que nós já lemos a semana passada. Pediria para os irmãos abrirem Isaías, livro de Isaías, capítulo 44. Vamos ler os versículos 3 e 4. Amém? O texto bíblico diz assim, Isaías 44, 3, 4 diz assim, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Versículo 4. E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto às correntes de águas. Amém. Glória a Deus. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos da Célula Filhos de Abraão diante do altar nessa noite e todos aqueles que estarão assistindo essa live nessa noite, papai, em nome de Jesus, papai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, papai, que não seja eu ministrando a tua santa e gloriosa palavra, mas seja o teu Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos, papai, em nome de Jesus, que nessa noite o teu reino venha, que a tua glória se manifeste nos nossos lares, e em nome de Jesus, que haja um mover do teu Espírito Santo sobre cada vida, cada família representada nessa noite. E em nome de Jesus agora, eu ordeno que todo espírito contrário à tua palavra bata em retirada e que eles vão para o lugar onde Jesus Cristo determinar. Em nome de Jesus é que nós oramos nessa noite. Amém. Glória a Deus. Então, estamos estudando, como falamos, Venha o Avivamento. Então aqui, o avivamento é o sopro de Deus para tirar poeira que foi acumulada um discurso dos anos sobre a nossa vida espiritual. Essa frase é de Asbel Green Simon. Depois, outra frase. Um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes um declínio espiritual. Essa frase é de Charles Finney. Irmãos, como nós lemos aqui nas duas frases desses homens aqui, esses estudiosos, os primeiros missionários, tem que haver um avivamento na igreja, nas nossas vidas, é porque lá atrás, no passado, ou nessa caminhada com o Senhor, houve um declínio, houve uma queda, houve uma falta de atenção da gente, houve uma falta de responsabilidade com a nossa vida espiritual. Amém? Então nós vamos aprender aqui, nessa noite, 8 passos para um verdadeiro avivamento. Primeiro, prioridade principal, Deus. Irmãos, a prioridade principal na nossa vida tem que ser Deus. A palavra de Deus nos fala, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, nosso trabalho. Terceiro lugar, nossa família. E quarto, a igreja. Amém? Por que Deus em primeiro lugar? Porque Ele é soberano e a própria palavra nos fala que as primícias é do Senhor Jesus. O trabalho. Porque o trabalho vem em segundo lugar? Porque o trabalho é através do trabalho que eu sustento a minha família e através do trabalho que nós sustentamos
a obra do Senhor. Amém? Terceiro, a família, porque a família é um projeto de Deus, é uma instituição divina. E a igreja somos Senhor, a igreja somos nós que somos do Senhor. Amém? Segundo, para termos um verdadeiro avivamento. Segundo tópico aqui, consagração, mais qualidade de tempo com Deus. Irmãos, às vezes nós somos tão fiéis na casa do Pai, nos nossos dízimos e ofertas, né? Mas não somos fiéis no tempo de Deus. Eu falo que é o dízimo do tempo, né? O dia tem 24 horas, então seriam 2 horas e 40 minutos, né? Esse é o dízimo do tempo que nós temos que dedicar ao nosso Senhor. Muitas vezes nós dedicamos nosso tempo com coisas fúteis e esquecemos do tempo de Deus. E com essa pandemia que nós estamos vivendo, por causa desse maldito vírus da Covid-19, coronavírus, nós temos todo o tempo do mundo para estarmos sendo fiéis nesse tempo com Deus, amém? Que é a consagração. O terceiro tópico aqui vai falar de oração. A igreja de hoje, ela ora pouco. Mas, irmão, como é que ela ora pouco? O ministério tem culto de oração toda segunda-feira. Tem culto. Tem a oração da manhã, que é uma bênção, das 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta. Irmãos, eu sou responsável por essa oração da manhã. Ela é uma bênção. Já teve época ali que é 32 pessoas. Hoje em dia, antes da pandemia, eram 1, 2 pessoas. Quantas vezes eu orei sozinho ali, só eu, Senhor, só, né? Os cultos e orações, segunda-feira também, a gente conta no máximo umas 40 pessoas, não passa disso. E as pessoas, elas não querem, a igreja não quer atrás do abençoador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, quer ir atrás da bênção, né? Vão para a igreja quando é abençoado, e a oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muitas vezes, e a Bíblia relata os homens de oração, Abraão, o pai da fé, primeiro intercessor que intercedeu lá por Sodoma e Gomorra por causa da família de Ló que estava lá, o seu primo. Daniel, também outro exemplo de oração. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia, mas ele orava muito mais. E quando ele orou para o Senhor revelar o sonho do rei Nabucodonosor, Deus ouviu a oração dele no primeiro dia, só que demorou 21 dias para vir a resposta de oração. Os anjos gladiando com os demônios, com os principados e potestades. E conosco não é diferente. A oração, ela é a arma dos anjos. Quando nós paramos de orar, os anjos recuam. Então, mais oração, mais poder. Mas orar com fé, irmãos. Elias orava. Que fé do profeta Elias. Quando ele orava, vinha fogo do céu. Quando ele orava, vinha chuva. Uma fé tremenda. Nós não temos essa fé. Mas Elias, ele é considerado o super-homem da igreja, né? Da igreja. Todo mundo quer ser que nem Elias, mas quando Elias recebe a ameaça da Jezebel, que Satanás sempre manda um mensageiro para nos intimidar, para trazer notícias ruins, qual foi a atitude de Elias? Foi para a caverna. Nessa passagem bíblica, ali nós vemos que todo o poder que Elias tinha, primeiro, ele fazia oração com fé, só que o poder que vinha
vinha dos céus, vinha do alto. O poder é de Deus, o poder é do nosso Senhor. E ali, quando ele entra na caverna, nós vemos a total dependência de Elias. Todos nós somos dependentes de Deus. Aí o Senhor enviou ali os anjos para alimentá-lo, porque ele tinha uma caminhada de 40 dias e 40 noites para o Monte Siloé. É isso que nós temos que orar. A oração é a chave da vitória. Está passando por lutas, está em dificuldade, está enfermo, está com algum problema em qualquer área da sua vida? Dobre seus joelhos e clame ao Senhor. Amém? 4. Fome. Fome pela palavra de Deus. Irmãos, nós temos devocionais na igreja agora com essa pandemia, está tendo os devocionais todos os dias às 9 horas da manhã. Tem várias lives. As pessoas não estão vendo. O Gabrielzinho agora está com um canal novo também. A pastora Helena está através do seu canal do YouTube dando um estudo sobre a igreja, os pais da igreja, o nome do estudo que ela está dando. E eu vejo lá que tem poucas pessoas visualizando, até, enfim, vendo, estudando. A sede, essa fome da palavra de Deus, nós temos que estar lendo a Bíblia Sagrada todos os dias, que são os nossos devocionais. Isso é importante, nós estarmos fazendo os devocionais, nos alimentando da palavra de Deus. Como é que nós vamos sair da nossa casa para o trabalho ou para algum lugar sem orarmos e sem lermos a palavra de Deus? Temos que ter essa sede, e a sede da palavra de Deus é quando nós falamos a palavra de Deus para um vizinho, para aquela pessoa que não conhece a palavra. A sede da palavra de Deus é aproveitar esses dias que nós estamos em casa, nessa quarentena que não está interminável. Tem irmãos aqui na igreja que eu conheço que fazem cultos domésticos todos os dias. Um dia é o pai que traz a palavra, outro dia é a mãe que traz a palavra, outro dia é a irmã que traz a palavra, outro dia é o filho que traz a palavra. A célula não é só terça-feira, não. Nós temos que estar fazendo nossos cultos todos os dias da semana. Isso é a sede da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que nós somos geração eleita. Por que nós somos geração eleita? Porque nós somos escolhidos por Deus. E por que somos sacerdócio real? Porque somos pequenos Cristo. Toda vez que nós falamos o amor de Deus para as pessoas, nós estamos exercendo esse sacerdócio real ao qual o Senhor confiou em nossas mãos. Amém? 5º tópico aqui. Mudança de comportamento. Irmãos, nós temos que fazer a diferença. O cristão, para fazer a diferença para o mundo, nós temos que ter um caráter cristão, nós temos que ter as nossas atitudes e ações baseados nos princípios bíblicos. E muitas vezes nós estamos dando mau testemunho no shopping, na rua, na escola, no trabalho, para os nossos vizinhos. Então, vigiamos, orai e vigiai, o Senhor nos alerta. Agora vamos para o 6º tópico, fé. Dúvida e medos. Irmãos, dúvidas e medos nos afastam de Deus e de um verdadeiro avivamento. Quantos cristãos estão com medo, estão com dúvidas, não estão indo para a igreja lá estão fornecendo máscara, todo mundo de máscara, não estão porque estão com medo, não estão saindo de casa nem para pagar uma conta e ir no banco porque estão com medo. E irmãos, o medo não é de Deus, o medo é do ser humano, nós somos seres humanos, mas não podemos nos alimentar do medo, porque se alimentarmos do medo, vamos ficar desesperados. E é comprovado cientificamente que quando a pessoa começa a ter medo, aí vem síndrome do pânico,
vem o desespero, a pessoa fica doente, dela, em vez dela ficar dependente de Deus, ela fica dependente de remédios, de tarja preta. Isso é muito triste, e tem muito cristão vivendo assim. Temos que deixar esse medo de lado e vir um avivamento para as nossas vidas, amém? O 7º tópico vai falar de confissão de pecados, né? A igreja do século XXI, ela não está confessando os seus pecados. E confessar pecados, irmãos, não é para homens, é para Deus. Até porque, se nós não pedirmos perdão pelos nossos pecados, como é que o Senhor vai nos abençoar? Como é que Ele vai ouvir as nossas orações? A oração que não passa do teto, a oração que Deus não ouve, muitas vezes não somos abençoados porque nós não confessamos nossos pecados. E devemos sempre estar nas nossas orações diariamente: Senhor, perdoa os nossos pecados não confessados. Porque muitas vezes nós esquecemos de pedir perdão para Deus dos nossos pecados. E não existe pecado, nem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Amém, irmãos? Então que venhamos ficar vigilantes, né? Por isso que fala, orai e vigiai. Que venhamos confessar os nossos pecados perante ao Pai, para sermos abençoados e para vir esse avivamento na nossa mente, nos nossos corações, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E finalmente, o 8º passo para a gente, para nós termos um avivamento, é pastores. Agora vai para os pastores a palavra, né? O 8º avivamento. Pastores realmente comprometidos com a santificação e que busquem uma verdadeira unção para com seus ministérios. Irmão, nós líderes e pastores, se nós não tivermos com a nossa vida consagrada, com a nossa vida santificada, como é que nós vamos realizar os nossos ministérios? Como é que nós vamos orar pela igreja? Como é que nós vamos interceder e abençoar os nossos irmãos em Cristo? Mas essa consagração e essa santificação não é só para pastores, é para toda a igreja. O que diferencia um líder, um pastor da igreja é que nós nos consagramos mais, jejuamos mais, oramos mais, lemos a palavra mais, praticamos a palavra mais, temos atitude, estudamos sempre o caráter cristão, que são os frutos do Espírito Santo de Deus. E a palavra, esse mês a palavra está sendo dura porque é avivamento. A igreja acorda, a igreja está dormindo. O mundo está oferecendo muitas coisas aí que não é de Deus. A palavra nos fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Afaste do mal, irmão e irmã, afaste do mal. E para resistir o diabo, nós temos que pedir para Deus um avivamento em nossas vidas. Nesse último tópico está falando dos pastores. Nós pastores, nós líderes, a palavra de Deus nos fala que será cobrado com maior rigor aqueles que ensinam a palavra de Deus, que somos nós pastores e líderes. Mas naquele dia, face a face com o Senhor, todos nós daremos conta dos nossos atos, das nossas atitudes. Em nome de Jesus. Irmãos, a ministração dessa noite está encerrada e que esse avivamento venha aos nossos corações e que venhamos ser obedientes à palavra do Senhor, como foi ensinado nessa noite. Venha avivamento, venha avivamento. Aí no seu lar, na sua casa, coloque a mão no seu coração e fala assim: vem avivamento. Peço para os irmãos curvarem a cabeça, vamos orar. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, eu coloco dentro do teu altar a minha vida, a vida dos meus irmãos e cada família representada nessa noite que está vendo essa live, e os meus irmãos das células Filhos de Abraão, em nome de Jesus, papai. Nós somos falhos, somos pecadores.
Ó Deus amado, nós somos salvos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, papai, que haja o mover das águas à Tua fonte nos nossos corações, vai tirando toda a impureza, toda a ansiedade, todo o medo, ó Deus amado, e vai liberando perdão nos nossos corações, em nome de Jesus, vai repreendendo tudo que não provém de Ti, para que esse avivamento venha sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, papai, é o que nós oramos e pedimos nessa noite, amém, glória a Deus. Irmãos, uma boa noite, um grande abraço a todos, uma semana abençoada, e até terça-feira que vem, se o Senhor não vier buscar a sua igreja, lavada e remida e avivada no sangue do Cordeiro. Deus os abençoe grandemente a vida de cada um, de cada família representada nessa noite. Em nome de Jesus, os abençoo. Amém.